Meu sonho de criança era ser astronauta. Então eu ficava desenhando naves espaciais, fazendo cartazes, né, e colocando nas paredes com essas naves, me imaginando em grandes aventuras, em outros mundos, outros universos. Então eu passava boa parte da minha juventude desenhando e inventando também naves espaciais. Eu pegava pedaços de madeira, latinha, e martelava uma coisa na outra e de repente fazia uma nave espacial. Então eu pensei, puxa, o que faz uma pessoa ser, né, um astronauta? Aí eu pensei, talvez seja entrar para a Força Aérea ou me tornar um cientista e construir essas naves realmente. Então e naquela época eu tinha asma, né, quando eu estava bem na minha lá pelos 8, 9 anos eu tinha asma. Então eu pensei, puxa, eu não vou conseguir me tornar um piloto da Força Aérea. Então eu vou ser um cientista. Então eu comecei a me imaginar, né, em carreiras dentro da área das ciências. Quem que faz naves espaciais? Talvez um engenheiro, um físico. Então eu entrei em física, fiz física lá na Unicamp. E durante meu curso de física eu até fiz um estágio numa universidade alemã e lá eu me tornei um cientista por alguns meses, né, na verdade. Porém eu percebi que o trabalho era muito solitário. Apesar de eu ter realmente testado um laser que foi colocado num satélite. Ou seja, eu me vi ali manipulando algo que realmente iria para o espaço. Então aquilo lá foi uma grande realização para mim. Porém eu achei o trabalho um pouquinho solitário, né? Você dentro do seu laboratório, com poucas pessoas se relacionando. Mas pelo menos uma parte do meu sonho foi realizada. Mas eu ainda gostava das estrelas e do universo e ficar olhando para cima. Então, né, depois da minha graduação, eu fiz o mestrado na área de astronomia, né, de ensino de astronomia. Nisso eu já era professor, estava também, né, ministrando aulas em conjunto com tecnologia, né, porque a área da tecnologia sempre me fascinou. Então eu buscava conciliar a didática com as tecnologias. Porém, olhando mais para o passado, né, as referências que eu tenho de professores na minha época e também da minha casa, porque meus pais são professores, meu pai sempre gostou, né, de professor de geografia, de fazer maquetes, fazer mapas, né, com relevos. Então, muitas atividades mão na massa. Por outro lado, minha mãe, também professora de biologia, ela gostava de preparar bastante suas aulas com imagens, com ilustrações, fazer experimentos com lupas, com microscópio. E isso também eu via de um lado a parte prática, que era o mão na massa, se relacionar bastante com seus alunos. Por outro lado, alguma coisa mais rigorosa, voltada para a ciência, né? E essas duas áreas também me inspiraram a ser um professor. Eu vi que o professor, ele é uma pessoa que também viaja, né? Viaja para outros mundos, para outros países, viaja para dentro da célula, viaja para dentro do corpo humano, viaja para dentro do átomo. Ou seja, eu conseguiria, né, conciliar o meu sonho de ser um cientista, de viajar em grandes aventuras, com a minha carreira de professor também. E esse meu gosto pela tecnologia me fez buscar cada vez mais conhecimentos a respeito. Não é só usar tecnologia. Eu percebi que simplesmente levar meus alunos para o laboratório de informática ou fazer um PowerPoint todo sofisticado, cheio de animações, usar um vídeo, não necessariamente contribuía para a aprendizagem dos meus alunos de modo mais efetivo. Então eu busquei
mais informações a respeito, me capacitar e me envolver também com pessoas que pensavam do mesmo jeito. E nisso veio a oportunidade de participar do grupo de estudos de ensino híbrido, né, da Fundação Lehman, e a gente culminou nesse livro que é o Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. E esse livro foi um marco dentro da educação brasileira, que a gente trouxe o Blended Learning americano aqui para a realidade, né, do Brasil. E eu gostei tanto, né, dessa experiência de ensinar professores a usar a tecnologia, que eu também me tornei, né, durante esse tempo, depois desse tempo e durante ele também, um formador de professores. Então, na minha escola, eu realizava cursos de capacitação, treinamentos, né, em ferramentas para os professores da nossa escola. A partir disso também, para servir como apoio a esses treinamentos, a parte de vídeo. Então, eu comecei a produzir também vídeos na Udemy e oferecer isso daí para outros professores, né, de outras partes do país. Também fui chamado para palestras. E eu gostei muito dessa experiência também. Eu percebi que a minha experiência poderia contribuir para que o trabalho de outras pessoas se tornasse também tão legal, tão gostoso, tão prazeroso de realizar quanto o meu. Então, essa divulgação desse trabalho foi muito importante. Mas eu percebi também que não era só treinamento em ferramentas, né, digitais. É preciso que a gente esteja ali também com o professor para conversar a respeito, trocar ideias, inspirar para que isso possa ser algo constante, né? Que essa mentalidade de buscar alternativas às aulas tradicionais seja algo que seja cultura das pessoas, né? O que seria uma cultura? Algo que realmente faz parte do cotidiano, né? É algo normal. Você buscar alternativas às aulas tradicionais, às aulas expositivas. Daí você pensa assim, puxa, mas na época do meu pai, da minha mãe, eles não tinham recursos digitais para ensinar. E hoje, a gente tem recursos, mas eles precisam de recursos digitais para aprender? Não necessariamente, né? A tecnologia a tecnologia digital não é obrigatória, mas ela é algo que complementa e facilita. Então, a ideia de usar a tecnologia em sala de aula é exatamente essa: facilitar a vida dos professores e a vida dos alunos. Se essas tecnologias dificultam, né, não tem por que usar. Uma tecnologia é para que todas as pessoas envolvidas sejam beneficiadas, né, tenham um ganho. Então, para que isso aconteça, né, que isso se torne uma cultura, o professor, né, os educadores, eles precisam estar tranquilos no uso dessas ferramentas. Ou seja, tem que ser algo fácil, natural, para que essas coisas, tanto os professores quanto os alunos, para que essas coisas não sejam um peso, né, não sejam algo que incomode. Aí vem a ideia que eu achei muito interessante uma vez, que eu estava assistindo uma aula, um professor disse assim, né, nessa aula, que a gente não deve fazer com que as pessoas se desloquem do seu ponto da sua zona de conforto, né? A gente deve, na verdade, expandir essa zona de conforto. Olha que legal, que ideia genial essa, né? Que visão extraordinária de como fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade a usar a tecnologia. Então essa que é a ideia, fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade nisso. E para que elas se sintam mais à vontade, é importante ter uma pessoa ali
né, sempre motivando, ajudando, né, trocando ideias. E esse é o papel, na verdade, do coordenador das tecnologias educacionais. Eu trabalhei na minha escola durante muito tempo como simplesmente um consultor, um treinador. Mas a parte de acompanhar os professores, né, estar com eles no dia a dia e essa troca de experiências é essencial. Então, o coordenador é uma pessoa que está lá com mais, né, atuação, com mais constância, né, com esses professores. Então, o coordenador ele está ali também para motivar, instruir e analisar as necessidades dos professores, né? Vamos ver o que o professor gostaria de trabalhar nessas aulas. Ah, eu gostaria de trabalhar tais e tais coisas. Puxa, que tal a gente usar tais e tais recursos? Não seria interessante para você e seus alunos? Vamos sentar e vamos preparar juntos essa aula? O que você acha? Então, veja que aí é outra conversa, né? Você não está simplesmente falando, use tal ferramenta e abandona a pessoa. Não, você está ali ajudando, acompanhando, analisando se as coisas deram certo, se deram erradas, quais são as alternativas que a gente poderia, né, escolher para que esses objetivos educacionais sejam alcançados com mais efetividade. Então, o coordenador de tecnologias educacionais, ele tem basicamente o seguinte papel. Primeiro, é importante que o todo também seja muito bem observado, tenha consciência do todo. O que seria o todo? Um coordenador, ele sabe e tem consciência da visão da escola. Onde a escola quer chegar? Qual é o objetivo que ela gostaria de alcançar? Então, existe um macro, né? E aí, cada coordenação de uma escola, ela está ciente desse macro, dessa visão macro, e ela pode, né, dentro do seu segmento, de cada um dos seus segmentos, ajudar a escola a alcançar esse objetivo macro, né? Seja da educação infantil, né, no Fundamental 1, no Fundamental 2. Então, estar ciente e como que ele, como coordenador, poderia ajudar esses segmentos a alcançar esse objetivo macro. Então, estar consciente da visão da escola. Estar consciente também das necessidades de cada um dos segmentos da escola. Então, conversar com outros coordenadores, identificar necessidades, né? Esse professor ou esses meus professores precisam de tais e tais formações para alcançar tais e tais habilidades e competências. Então, esse levantamento, essa análise das necessidades é muito importante e traçar também junto com eles um planejamento de como alcançar esses objetivos. Visão da escola, levantamento das necessidades, planejar, né, como alcançar esses objetivos e acompanhar, né? Você pode, né, também capacitar os professores, ajudá-los a alcançar com esses treinamentos, analisar as necessidades junto com eles também de cada um dos professores, que muitas vezes necessidades macros, elas também são alcançadas pelas necessidades e capacidades individuais dos professores, né? Então, ter esse treinamento com seus professores e capacitação também. E, é lógico, você verificar sempre, de tempos em tempos, né, como tem sido o andamento do seu trabalho. Então, ter muito bem planejado e também quais são os índices de percepção, né? Como que você pode medir se algo está sendo alcançado, né? Por exemplo. Então, você tem que ter lá, né, alguns objetivos e também uns índices de avaliação.
Esse é o meu cachorro, a minha cadela, na verdade, que tá aqui, querendo participar. Tá bom? Beleza. E um último ponto muito importante, né? A verdade talvez seja um dos pontos mais importantes, né, do papel do coordenador, é o de liderança. O que é um líder, né? O líder não é aquele que manda, não é aquele que diz o que você tem que fazer, mas é aquele que conhece, é aquele que entende, tem empatia, e aí ele inspira, ele sabe o caminho, sabe os melhores caminhos, ele apresenta esses caminhos e inspira os seus professores, né, os seus colaboradores a alcançar esses caminhos, né, a avançar esses caminhos. Então esse daí é o papel principal. E como você consegue ser um líder? Né? Uma das principais características de um líder realmente é essa: você ouvir, né? Ouvir, e aí você compartilhar essas ideias, você ter uma experiência, né, própria, ter também acumulado experiências dos colegas, e você ouvir e assim construir o seu próprio conhecimento e ajudar outras pessoas a ter esses conhecimentos. Então isso é o papel do líder, e acho que é alguma coisa que todos nós precisamos desenvolver sempre, né? Uma das coisas que a gente precisa ter sempre em mente é que a gente tem sempre algo a aprender. E o líder é assim, ele tem essa postura de aprendizagem constante. Ela é uma pessoa humilde e ele sabe que essa humildade é sempre importante para que ele tenha essa postura de aprendizagem, né, diante da vida. Existe um site muito interessante que vai nos ajudar bastante dentro de vários desses papéis dentro desses vários objetivos que eu coloquei para vocês, que é o do CIEB, né? O CIEB é o Centro de Inovação da Educação Brasileira. É um site que eu pauto bastante as minhas coisas, né? Os meus materiais de formação, os objetivos, as capacitações que eu faço, né? Sempre eu coloco o CIEB como um dos meus parâmetros. Aqui você vai encontrar cieb.net.br, Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Aqui você tem um diagnóstico, né, uma plataforma de diagnóstico e planejamento do uso de tecnologias nas escolas. Então aqui você consegue verificar qual que é o nível de uso da tecnologia na sua escola, e aqui também com esse daqui, competências digitais na formação inicial do docente. Quais são as competências que a gente espera dos nossos professores dentro da área de tecnologias? Tem como você avaliar individualmente, né? Cada professor pode clicar aqui e verificar o seu nível de uso das tecnologias digitais. E aqui tem no FX, se você clicar aqui, você tem também como entrar em diversas formações, né? Na verdade, ali você encontra planos de formação para os professores. Então, esses planos, dentro não só de tecnologias, mas também, principalmente, na área de metodologias ativas, né? Lembre-se que não importa simplesmente o uso da tecnologia sem uma metodologia por trás, né? É importante que as pessoas usem as tecnologias de modo eficaz dentro de uma metodologia. Então aqui você vai encontrar, por exemplo, o ensino híbrido, né, que é do nosso livro. Você vai encontrar a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem mão na massa, a educomunicação. Então na verdade são 10 formações que estão abrangendo diversas competências digitais, né, nos professores. Legal? Gente, eu gostaria que vocês entrassem no meu canal, no meu site, né, alexandrosunaga.com.br,
e buscassem mais informações dentro dessas áreas aí de metodologias ativas também, né? A gente pode compartilhar com vocês e a gente pode aprender juntos, né, dentro dessas áreas. Espero que eu tenha contribuído, pelo menos um pouquinho, para que vocês tenham ciência desse papel, né, do coordenador das tecnologias educacionais no alcance da visão das suas escolas. Seja você um gestor, seja você um coordenador, um mantenedor de uma escola, seja você é um professor interessado na área de tecnologias educacionais e que gostaria de ajudar outros professores a se tornarem também, né, mestres dentro da área digital. A gente se vê então, até a próxima.